Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Eu sou Erivelto Reis. Esse é o 52º episódio. A gente está encerrando a temporada, está na reta final. E hoje eu vou ter o prazer, a honra, o privilégio de receber uma querida amiga que eu conheço desde garotinha. Conheço a família, uma família querida, poeta, professora, uma pessoa cosmopolita, ligada às artes, ligada à cultura, com preocupações relacionadas à diversidade cultural, que é a Ana Carol Martins. Eu vou recebê-la, nós vamos conversar sobre poesia, sobre a trajetória de vida, trajetória acadêmica, intelectual. A gente vai conversar um pouquinho de cada coisa e vai ser um prazer, um privilégio falar com ela. Vou mandar o convite e a gente começa a conversar. Eu acho que ela já está por aqui. Mandando o convite. A gente divide a tela. Boa noite. Boa noite. Olha, que prazer, que alegria falar com você, Carol. Eu estava aqui falando para as pessoas, fazendo a abertura do episódio de hoje. 52º episódio. Esse nosso encontro era um encontro que, na minha expectativa, já deveria ter acontecido há algum tempo, pela admiração que eu tenho a você, pela memória afetiva que tenho de você, pelo carinho que tenho ao seu pai, à sua mãe, dois queridos amigos, que sempre acompanhei, que sempre incentivaram você. Mas chegou esse tempo de ouvir as suas histórias, de conversar com você, de receber você no projeto. E eu estou muito feliz, muito satisfeito. E assim, me lembro de assistir você em eventos de poesia, me lembro de ter ido à sua escola participar de feira cultural, você ainda menininho, ter atendido um convite seu, junto com o querido e saudoso poeta Primitivo Paz, para a gente falar poesia, para falar de atividades culturais na sua escola. E sempre que me lembro de você, me lembro de uma menina super inteligente, super talentosa, que se tornou uma pessoa cosmopolita, antenada com as questões do mundo, talentosa até a raiz do cabelo e de quem eu tenho o privilégio de ser amigo, de acompanhar um pouquinho, ainda que à distância agora, nessa fase da sua vida. Mas muito feliz que você tenha aceitado participar do projeto. Dou as boas-vindas e abro espaço, então, para suas considerações iniciais, para que você possa fazer a sua saudação inicial às pessoas que estão nos acompanhando. Obrigada, Erivelto. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui no seu projeto. Tenho acompanhado o seu projeto, sempre tenho visto as outras lives e acho maravilhoso. É sempre uma ideia muito interessante a sua. Gostei muito de fazer essa relação da nossa vida com o filme, porque, na verdade, a vida de todo mundo daria um filme, né? Qualquer vida daria um filme. Então, muito obrigada por me dar essa oportunidade de participar desse projeto. Também lembro muito de você. Você fez parte da minha infância poética. E é um prazer poder falar contigo de novo. Eu fico muito agradecido. E você fez uma definição poética para uma situação que realmente deve ser assim descrita, uma infância poética, a infância de uma jovem talentosa, muito comprometida com a literatura, com a linguagem. Hoje, para as pessoas que estão nos acompanhando e que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do teu trabalho. Você aqui no Brasil, falando com você, você fala conosco diretamente do Porto, está morando em Portugal, já morou em outros lugares na Europa. Aqui no Brasil, foi aluna da UFRJ no curso de arquitetura e atualmente é aluna do curso de linguística da Universidade do Porto, é poeta, dá aula de português para estrangeiros, a gente vai conversar sobre isso, e já está aí em Portugal, já está na Europa há alguns anos, a gente vai falar sobre isso também. Aqui no Brasil, eu me lembro, o teu pai está acompanhando a gente aqui, um grande artista, Fernando Teixeira. Um beijo para ele, um beijo para tua mãe, para Marion, que está acompanhando também. Quero aproveitar a tua presença para agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Coraçõezinhos estão subindo aqui na tela para você.
Agradecer a todo mundo que fez parte do projeto até aqui, que participou como convidado, como convidada, que nos ajudou aqui comentando no chat, participando, prestigiando os convidados e convidadas. E me lembro muito de você, Carol, um pouco tímida, mas dizendo poesia tão bonito, de forma tão encantadora e sempre muito amparada, muito apoiada pelos seus pais. Então essa é uma memória que tem muito viva, né? E a gente vai falar um pouco disso também quando falarmos da sua trajetória poética, mas tem que colocar você para trabalhar fazendo a pergunta que é tradicional aqui do projeto, que é a seguinte: Ana Carol Martins, como é o filme da sua vida? Conta pra gente. Então, o filme da minha vida é um filme de coragem. A coragem de seguir viagem, seguir para novos rumos, novas estradas, novas jornadas, deixando para trás o conforto da antiga vida, o comodismo em certos aspectos. Isso foi o que a personagem principal do filme que eu escolhi para falar hoje, ela fez, e foi o que eu fiz também na minha vida. Por isso escolhi esse filme para falar, que é o Comer, Rezar e Amar. Porque me identifiquei muito. É um filme sobre a coragem de seguir em frente. E de ir atrás de se conhecer e de ser uma pessoa melhor. Fala um pouquinho do enredo do filme pra gente. Posso falar do filme? Já posso? Claro, tá bem. Tava esperando você fica à vontade, me perguntar, mas então tá bem. Então, o filme Comer, Rezar e Amar. A primeira vez que eu vi esse filme, na verdade, ele não me tocou muito da primeira vez que eu vi. Ele não teve grande significado. Foi um filme que eu achei bom, mas não teve tanto significado para mim quanto da segunda vez que eu assisti, que aí eu já estava em outro momento da minha vida e ele fez total sentido e cada frase, cada cena tinha um novo significado na minha vida. A história de Elizabeth Gilbert, a história é uma história real, né? A escritora, eu li o livro também, inclusive, além de ver o filme. Ela viveu relacionamentos que não foram tão... relacionamentos amorosos que não foram tão bons. Ela não estava feliz. Resumindo, ela estava infeliz no seu relacionamento e ela largou tudo aquilo e foi viajar. A personagem viaja por 3 países. Os 3 começam com a letra I. Ela faz algumas brincadeiras e essa é uma delas. Que são Itália, Índia e Indonésia, os países que a personagem viaja. Na Itália, ela busca sentir prazer na vida novamente, os prazeres através da comida, principalmente. Nós sabemos que a comida italiana é um grande prazer para quem pode apreciar. Depois ela vai para a Índia, atrás de espiritualidade, em busca de Deus, né? Em busca de algo maior, algo superior, de se conectar com o interior, com seu interior, com ela mesma. Lá ela pratica muita meditação, na Índia. E depois ela vai para a Indonésia, que é quando ela se conecta com o amor. É a parte do amar. Ela pode amar novamente, porque aí ela já teve o tempo de se amar primeiro, de amar a ela mesma, a ela própria. E então ela pode transbordar esse amor para outras pessoas. Eu gosto dessa ideia, eu gosto dessa trajetória que ela fez. De certa maneira, eu fiz algo parecido e ainda estou nessa trajetória. Porque acho que eu sou uma peregrina em busca de sentidos na vida. Eu gosto da ideia do ir viajar, ir em busca de novas experiências.
Isso me encanta muito, me encanta e me motiva a querer estar viva. Acho incrível essa definição que você deu de uma peregrina, porque é um desenho muito interessante da personagem do filme, né, que você tá contando para gente. E se a gente para pensar em coisas relacionadas à tua trajetória, se encaixa perfeitamente. Você teve também em vários países da Europa, né? Hoje você está em Portugal, mas você já teve em vários países da Europa. Sim, eu já viajei por vários países, mas as experiências mais marcantes assim foram os países que eu vivi, que eu pude estar mais tempo, né? Não simplesmente fui para conhecer. Que foram a Escócia, foi o primeiro que eu fui para viver, para passar meses. Foi uma experiência incrível. A gente pode comentar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas deixa eu só fazer a linha toda. Foi primeiro a Escócia, depois a Inglaterra, Londres, e depois Holanda, Haia. Então, Escócia, Inglaterra e Holanda. Nesses países eu vivi experiências mais fortes, mais significativas, porque eu tive mais tempo e mais contato com a cultura local. E foi transformador. Foi um ano. Depois da Holanda eu voltei para a Escócia, ainda passei mais um tempo na Escócia. Então, no total, deu um ano. E foi um ano transformador para mim. Transformador. Você chegou a se voluntariar para trabalhar num hostel? Conta essa experiência para gente. Tá bom, eu vou resumir então aqui como é que foi toda essa trajetória. Primeiro eu fui para a Escócia para trabalhar em um hotel. Eu fui já com o programa de trabalho estipulado 4 meses em um hotel. Eu queria aprender, na verdade eu queria aprender inglês. É engraçado isso porque eu escolhi assim, vou para o Reino Unido, porque eu falava o básico do inglês e eu precisava melhorar o meu inglês. Falei, vou viver uma experiência diferente, uma experiência cultural, vou para o Reino Unido. E aí me inscrevi num programa de trabalho. E eles falaram para mim assim, olha, Reino Unido, não é Inglaterra só, né? Tem a Escócia, tem o País de Gales. Você pode ir ser mandada para outro lugar e provavelmente vai ser uma cidade pequena. Vão te mandar para uma cidade pequena. E eu falei, tá ótimo, tudo bem, tá tudo lindo, vamos lá. E aí me mandaram para uma cidade muito pequena, uma vila no norte da Escócia. No norte da Escócia. E aí eu cheguei lá, eu não entendia nada do que eles falavam, porque eu já não falava inglês muito bem. Eu falava bem pouco, bem básico. E eles, na Escócia, todo mundo sabe, quer dizer, muita gente sabe, que eles têm um sotaque muito forte, muito carregado, e eles misturam com o escocês. Então, quando eu cheguei lá, eles falavam assim pra mim, então, que legal, o que você veio fazer aqui? E eu falava primeiro, eu vim aprender inglês. E aí eles começavam a rir, os escoceses, começavam a rir na minha cara e falavam assim, é que a gente não fala inglês aqui. E aí foi interessante, porque depois eu mudei o discurso, e aí quando me perguntavam eu falava, não, eu vim viver uma experiência cultural diferente. Porque eles falam inglês, mas é um inglês muito próprio da Escócia, com o sotaque de lá e com palavras do escocês no meio. Então eles riam muito de mim, de eu estar lá para aprender inglês, porque eles mesmos diziam que não era o melhor lugar, naquele lugar que eu estava. Mas, no fim, foi ótimo, porque eu consegui me virar ali com o inglês, e eu aprendi tantas outras coisas que eu não imaginava que eu iria aprender lá. E eu vivi experiências belíssimas. E aí eu me apaixonei por essa conexão com um povo diferente. O fato de eu ter ido para uma cidade pequena foi muito interessante, porque era um lugar muito local.
não era um lugar turístico. Então eu pude presenciar os hábitos locais mesmo, como é a vida escocesa. E não seria diferente se eu estivesse numa cidade grande, se eu estivesse na capital, por exemplo. Então eu vivi experiências únicas ali, naquele lugar. Foi incrível, mas foram 4 meses. Eu já demorei a beça para falar dos 4 primeiros meses. Então, depois disso, o meu plano inicial era voltar para Portugal, né? Mas a vida muda, coisas acontecem. E meus planos mudaram. Eu me divorciei nesse período. E aí eu já não ia voltar para Portugal mais. E eu, que sempre sonhei viajar, eu tinha esse sonho já há muito tempo de viajar, viver um tempo em outro lugar, trabalhar em fazer voluntariado, trabalhar em lugares diferentes. Mas eu tinha algumas dificuldades para isso. De repente eu vi que eu tinha ali na minha frente finalmente a oportunidade de fazer isso. Então falei, agora eu vou continuar. Já estou aqui, vou continuar com esse sonho, vou finalmente realizar esse sonho. Eu já tinha pesquisado muito sobre voluntariado em hostel. Tinha pesquisado muito sobre isso. Tem vários sites de voluntariados, não só em hostel, que eu gostava dessa área, mas pode ser numa fazenda, pode ser numa ONG, pode ser em diversas instituições. Mas eu tinha esse interesse por hostel. Aí eu falei, quer saber, vou me inscrever nisso agora. E fui. Me inscrevi, me chamaram para trabalhar em Londres. Como é que funciona esse processo do voluntariado, que foi a sua pergunta inicial? Você se inscreve, você trabalha algumas horas por dia, poucas horas, normalmente 4 horas por dia, e tem folgas semanais também. E você recebe em troca uma cama, normalmente em um quarto compartilhado com outras pessoas do staff, ou seja, outros funcionários, outros voluntários. E recebe comida também, eles te dão alimentação. Então, os principais gastos que as pessoas têm numa viagem, que são alojamento e refeição, eu não tinha, né? Não tinha. E sobrava muito tempo do dia para aproveitar o lugar, porque eram poucas horas de trabalho. E aí eu fui. E eu tinha juntado dinheiro nesses 4 primeiros meses trabalhando na Escócia também. Que esses foram mesmo de trabalho remunerado. Esses 4 meses. Então, fiz 1 mês e meio de voluntariado em Londres. Experiência incrível. Conheci pessoas do mundo inteiro ali, que tinha voluntários do mundo inteiro. Melhorei meu inglês, mas gostei tanto da experiência que falei, não quero parar por aqui, eu quero fazer mais. Me inscrevi em outro site de voluntariado. Me chamaram para a Holanda, para a Haia, para fazer a mesma coisa. Vem ser voluntária no hostel, você tem acomodação, você tem alimentação. Fui, fiquei mais 2 meses lá. E outra experiência incrível. É maravilhoso isso, sabe? O contato com diversas culturas. E aí me apaixonei por isso, me apaixonei. Nem sabia que eu tinha essa paixão tão grande. Já sabia que gostava, mas não sabia o quanto. E aí falei, quero de alguma forma continuar tendo esse contato, sabe? Mas coisas aconteceram, eu precisei voltar para a Escócia. Uma amiga me chamou e falou, vem viver na Escócia. Voltei, fiquei mais tempo na Escócia, até o momento que veio a pandemia, né? Afetou o mundo todo, tudo fechou, eu fiquei muito sozinha lá e resolvi voltar para Portugal, porque achei que aqui seria mais fácil de eu levar a vida, eu já tinha amigos aqui, era o meu idioma, e eu sentia falta do Porto.
que é uma cidade que eu amei muito viver e amo ainda. E aí voltei para o Porto. Bom, falei muito, mas acho que respondi a sua pergunta, né? Eu fiquei só com uma dúvida, mas também eu não perguntei isso, vou te perguntar agora. Qual era a reação das pessoas dos outros países quando elas sabiam que você era brasileira? Você chegava e falava, olha, eu sou do Brasil. Como é que era a reação delas quando você contava que era brasileira? Isso é interessante, porque todo lugar, todas as pessoas adoravam quando você diz assim, sou brasileira, elas abrem um sorriso e falam, samba, festa, carnaval, elas lembram de coisas positivas e boas, felicidade, festa, elas sorriem na hora que você diz que é brasileiro e parece que elas se sentem mais à vontade. Então, assim, todo mundo gosta, eu sempre me senti muito acolhida. Não tive nunca problemas, nenhum tipo de problema por ser brasileira. Pelo contrário, parece que as pessoas me acolhiam ainda melhor quando sabiam de onde eu vinha. Que ótima essa experiência. Ô, Carol, eu queria voltar um pouquinho no tempo, a gente está situando, né, você na tua vida adulta, vivendo na Europa, trabalhando, vivendo experiências relacionadas à multiculturalidade, diversidade cultural, enfim. Mas eu queria voltar no tempo e resgatar o momento em que eu conheço você e a tua família, num evento chamado Bom Dia Poesia, depois Pedra Pura Poesia, a gente está falando de Pedra de Guaratiba, estou falando de anos 2002, 2003, né? O teu pai já era um artista famoso, conhecido, né? Ele está aqui, ó, mandando mensagens carinhosas para a gente, acompanhando a nossa conversa, tua mãe também. Era assim, um casal muito querido, muito gentil, e conheço você falando poesia muito menina. Eu queria saber o seguinte, como é que você começou a escrever poesia? Foi na escola? Teve um professor, uma professora? Quanto o teu início da trajetória? Você chegou a publicar livro? Fala um pouquinho para quem ainda não conhece essa parte da tua trajetória, né? Tua ligação, tua relação com a poesia, com o fazer poético. Ok. Então, a poesia, ela veio para mim de uma maneira muito natural, como ela aconteceu na minha vida. Eu lembro que eu gostava de escrever antes de saber escrever. Eu lembro disso. Eu lembro que eu fazia muitos livrinhos, dobrava um papel e escrevia só rabiscos antes de eu aprender a escrever. E dava para os meus pais dizendo que era livro. Desenhava também, desenhava e fingia que escrevia. Então, eu não sei porque eu já sabia que eu queria escrever antes de escrever. Mas aí, depois que já escrevia, gostava de escrever textos corridos, como redação, formato redação. Mais uma vez, na escola, escrevi um que rimava, só que eu não separei em versos e estrofes. Eu escrevi ele todo corrido. E o meu pai, que já participava de eventos literários e tal, fazia as ilustrações de livros, conhecia na época a escritora Nancília Pereira, que é poeta também, você conhece. Sim. E ela... Não me lembro bem como que foi que a gente mostrou para ela esse texto que eu tinha escrito. E eu lembro que ela me disse, isso é uma poesia, porque só não está separado em versos e estrofes, mas está aqui toda a construção poética, inclusive com as rimas e tal. E ela falou, olha, se você separar em versos e estrofes, isso é uma poesia. E aí eu falei, nossa, que legal essa coisa de poesia, que eu ainda não tinha chegado na escola, na época de aprender essas diferenças, o que é uma poesia, o que é um conto, o que é uma crônica, eu ainda não tinha chegado nessa época na escola. Mas aí eu fiquei encantada, eu falei, poesia, legal. E aí comecei a escrever muito, muito. E aí meus pais começaram a me levar para eventos para me incentivar, como você sabe, sempre tive o apoio deles.
que a gente, na verdade, já meio que frequentava, né, esses eventos por conta do contato do meu pai com a cultura, com a cultura de Campo Grande, principalmente. E aí comecei, então, a escrever e foi. E assim foi, de repente já estava lançando um livro aos 10 anos, né, aos 10 anos de idade, lançando um livro de poesias, porque já tinha tantas que já dava para fazer um livro. Com o apoio dos meus pais, claro, consegui realizar esse feito tão Como era o título jovem. do livro? Conta pra gente. Se eu pudesse mudar o mundo. Era um título provocativo, viu? Já era, né? Já tinha esse interesse pelo mundo, pela humanidade, Pois é, e eu já tive na desde sua cedo. escola com o poeta Primitivo, pouco depois dessa época, você era uma celebridade na sua escola. Todas as outras crianças te conheciam, todo o corpo de profissionais, direção, coordenação, todo mundo te conhecia. Você era uma referência para os seus colegas e para as suas colegas, por conta do teu trabalho como poeta, e você ia aos eventos, e era sempre a gente ficava aguardando o momento em que você ia se apresentar. Alguns apresentadores e coordenadores de evento deixavam você mais para o final, porque era a cereja do bolo a sua apresentação, e era sempre muito cheia de afeto, de carinho e muito talento, né, no que você escrevia, para uma menina de 10, 11 anos, e eu ficava acompanhando, às vezes ficava ali vendo o teu pai também requisitadíssimo, né, porque fazia as capas dos livros, fora que é um baita, ele estava vendo a gente, ele sabe, um baita contador de histórias, super bom astral, super gente boa, contava piadas e brincava com todo Contador de mundo. piadas, era isso que eu ia Ele dizer. sabe, Sempre as recebia piadas. todo mundo com muito carinho, com muita gentileza, era incrível. Como era essa celebridade lá na escola? Você se sentia isso por parte dos professores e das tuas colegas, dos teus colegas? Sim, por acaso eu sentia, não só na escola, não tanto na escola, mas chegou um momento ali que todo lugar que eu ia, todo mundo queria que eu falasse uma poesia. Podia ser qualquer evento, podia ser uma festa de aniversário, podia ser qualquer coisa. Fala uma poesia, fala uma poesia. Todo mundo queria que eu falasse. Porque eu entendo, né? Na época eu não me via assim, mas hoje eu entendo que é aquela menina tão jovem, que eu sempre pareci mais jovem ainda, então eu tinha 10, eu devia parecer, tinha 7 talvez, porque eu sempre pareci mais jovem. Então aquela baixinha, pequenininha criancinha falando poema não é uma coisa muito, muito comum. Então realmente as pessoas gostavam de. E parece que gostavam do que eu escrevia também, acho que sim. Era interessante, mas na verdade eu nunca me encantei com a ideia de ser uma celebridade. Não, essa parte me assustava até, porque você sabe que eu era tímida, ainda sou, mas eu era muito tímida, como você mesmo já falou aqui. Então, na verdade, me assustava um pouco essa ideia de todo mundo querer me ver. Bom, era uma coisa, chamava atenção, uma menina, né, falando poesia, mas além de tudo, era um prodígio, porque os poemas eram muito bons. Né? O Primitivo Paz, que você conheceu, que teu pai conheceu, inclusive, né, foram amigos, muito amigos. Primitivo Paz tinha um poema teu que era a Casa Abandonada, que ele adorava. E você sabe que ele conhecia a poesia do mundo todo, de tudo que era lugar, ele conhecia, do Brasil todo principalmente, e ele dizia, essa menina com esse poema, e era um encanto. E ele disse isso para você, disse isso para teu pai, você Eu sabia lembro. dessa admiração. Agora você falando até me emocionou, porque eu lembro dele recitando esse poema, sim. Eu me lembro de chegar na E casa dele e ele dizendo o poema, ensaiando para te homenagear com esse poema de que ele era fã, ele era teu fã. sinto saudades do Primitivo, sinto saudades também dos saraus, porque
Uma coisa que eu queria falar mesmo é que foi muito importante para mim o afeto, a maneira como eu era tratada nos saraus pelos outros poetas e por as pessoas que participavam desses eventos. Era tão bom, sabe? Eu me sentia com tanto carinho ali das pessoas por mim. Era tão agradável. Eu lembro muito do Pedra Pura, que eu acho que era sexta-noite, se eu não me engano, né? Que era sexta-feira à noite. E não era uma programação típica para uma criança, né? Mas eu amava aquilo, eu me sentia, sei lá, boêmia, adulta, boêmia na noite de poesias. E era uma sensação. A gente voltava para casa tarde e eu me sentia quase uma adulta ali. Mas eu lembro do carinho das pessoas, eu lembro do D'Artagnan. Nossa, saudade do D'Artagnan. Eu lembro, sabe, de tantas pessoas. Estou falando do D'Artagnan porque eu estou lembrando do Pedra Pura e ele comandava, mas de tantos poetas, tanta gente querida, que realmente foi um momento muito bom da minha vida, muito bom. Lembro com muito carinho. Para quem está acompanhando a gente, o Pedra Pura era uma vez por mês, sempre numa sexta-feira. Eu não vou saber agora se era a segunda ou a terceira sexta-feira, enfim. Mas tinha uma regularidade, era sexta-feira à noite. E era uma casa de cultura em Pedras de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde iam escultores, pintores, professores e professoras, profissionais liberais, poetas, músicos. Então tinha essa coisa que a Carol está falando da boemia, porque tinha um número musical, aí em algum momento vinham os poetas, aí fazia o que a gente chama de uma rodada de poesia, né? Fazia uma rodada de poesia, vinham alguns poetas, falavam, daqui a pouco um músico dava uma canja, tocava alguma coisa, tinha os quadros em exposição, e entre uma coisa e outra se bebia uma cerveja, um refrigerante, um suco, se comiam ali uns salgadinhos, uns pastéis, era assim. E o Bom Dia Poesia era de manhã, era o primeiro domingo de cada mês, era de manhã, então tinha café da manhã e a gente ia esticando com o evento de poesia até a hora do almoço, e era muito bom, muita saudade. Também era maravilhoso, também. Mas eu sempre gostei muito da noite, sempre. Até hoje eu sou apaixonada pela noite. Agora, então, aí o Pedra Pura ficava mais na minha cabeça por ser à noite. Porque o Bom Dia era de manhã, eu nunca gostei muito de acordar cedo, mas para ir pro Bom Dia era bom, porque, né? Mas acordar cedo já não é muito a minha praia. Agora até que eu acordo mais facilmente. Eu lembro da luta dos meus pais, tiveram que me colocar para estudar à tarde, porque para me acordar de manhã era difícil. Agora, você comentou, Carol, que onde você ia, as pessoas te pediam para dizer um poema. Como a gente está na live, né? Você não foi à live, mas a gente está na live, é claro que eu vou te pedir para dizer um poema para a gente. Você pode dizer um poema? Não pode faltar. Sim, claro, com todo prazer. Então, vou começar aqui. Vou ler um sobre viagem, né? Já que a gente está falando de um filme que é sobre viagem, da minha vida que é sobre viagem. E eu vou ler um que chama Que Viagem. Viajo pelas lacunas da existência, por onde eu possa fluir. Divago em vias idealizadas que me permitem seguir. E sigo, em frente, enfrento. Ainda que meus sapatos desamarrados me causem tropeços constantes. Prefiro encarar o trânsito da estrada do que o engarrafamento da minha inércia mental. Talvez eu seja a peregrina mais lenta de toda a história das romarias, mas ainda estou em tempo. Afinal, não existem atrasos se não existem relógios. E tudo o que faço é seguir. Os outros, as ordens, os mapas. Mas para onde? Quem sabe a resposta esteja no próximo destino. Lindo, cara. Que beleza. Muito bonito. Aí a palavra peregrina apareceu. Muito interessante. Sim. Isso, muito interessante. Tem estado muito presente essa palavra na minha cabeça. Agora, conversando com você,
na pré-pauta e nos bastidores, antes da gente entrar para conversarmos ao vivo, você destacou uma preocupação que chamou a atenção, que é a tua preocupação com a diversidade cultural, né? Você falou da experiência de conhecer pessoas do mundo todo. Fala um pouquinho dessa preocupação, por que esse é um tema importante para você atualmente. Você pode falar para a gente sobre isso? Sim, claro. Na verdade, é a minha paixão. Diversidade cultural. Como eu já dei assim aquela prévia aqui quando eu contei, né, sobre a viagem, eu tive, quando fui ser voluntária em hostel, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro. Assim, o mundo inteiro, não exatamente, alguns países ainda não, mas de muitos países diferentes, de continentes diferentes, e com hábitos culturais diferentes. Então, isso me causou uma abertura de mente muito grande, porque às vezes a gente esquece que a nossa realidade não é a única realidade no mundo. Existem diversas realidades e a maneira como a gente vive não quer dizer que é a certa, não quer dizer que é a única. Existem outras formas de se viver e às vezes a gente esquece disso. No momento que eu me sento à mesa, como aconteceu muitas vezes, eu me sentei à mesa com pessoas de diversas nacionalidades. E nós conseguimos nos comunicar e trocar experiências de vida. E eu ouvi histórias de vivências que eu nunca imaginaria dentro da minha cultura, dentro da minha realidade econômica, social, enfim. Eu não imaginaria aquelas vivências e para essas pessoas era algo comum. E ao mesmo tempo as minhas vivências não eram comuns para essas pessoas, eram novidade. Eu passei a enxergar que o mundo era muito maior, que a vida era muito maior do que aquilo que eu já tinha vivido. E aí me deu mais ânsia, mais vontade de conhecer ainda mais essas diferentes formas de vida e essas diversidades. E aí, a partir das diversidades, eu acho que eu adquiri muito mais respeito pelos outros seres humanos. Porque eu acho que diversidade cultural tem tudo a ver com respeito. Sabe? Eu me vi, por exemplo, uma vez... por exemplo, as minhas aulas para estrangeiros também tem tudo a ver com isso. Acabaram indo para esse caminho que começou na viagem e depois cheguei lá nas aulas. Que também me levaram a isso, porque eu falei, eu quero estar em contato com pessoas de diversas culturas. Uma vez, dando aula, eu me vi fazendo algo. Foi depois da Páscoa, eu perguntei para uma aluna, como foi a sua Páscoa? Porque para mim foi uma pergunta natural. E ela disse, não, eu não comemoro Páscoa. A minha família não é cristã. E aí eu parei e eu pensei, é verdade, sabe? A Páscoa, ela é um quê? Um feriado cristão. Eu venho de um país tradicionalmente cristão, mas existem países de outras que a religião predominante é outra, com outros feriados, outras festividades. Aquilo ali, aquela pergunta, me fez refletir sobre respeito pela realidade alheia. Agora eu já tomo mais cuidado se eu vou fazer uma pergunta para um aluno. Será que isso está dentro da realidade dele? Será que ele comemora Páscoa? Será que ele comemora Natal? Será que ele festeja aniversário? E tem uma aluna que não festeja aniversários.
porque a família dela é de tradição islâmica. Então, eu tenho que saber que com ela eu não vou ter a mesma conversa sobre aniversário que eu tenho com uma pessoa que comemora aniversário, que faz uma festa, que ganha presente. Porque é outra realidade. Então, a gente começa a respeitar mais o outro, a vivência do outro, a realidade do outro. O que o outro come, por exemplo. Hoje eu tenho vários amigos que têm uma alimentação diferente da minha, seja por questão religiosa, seja por questão ideológica. Então, a gente começa a pensar mais no outro, sabe? E a sua realidade não é a realidade do outro. E você entende isso quando o quê? Quando você tem contato com outras culturas. Então, eu acho que é muito importante o contato com outras culturas para despertar esse respeito pela humanidade em geral, pela vida alheia, que é diferente da sua. É um exercício constante, então, de afetividade e respeito com quem não partilha da mesma formação cultural que a sua, né? Então, o tempo todo, você lida com essas questões. Você está dando alguns exemplos assim bem práticos de diferenças culturais, e são pessoas com quem você falou que sentou-se à mesa, partilhou, conversou, conseguiu construir uma conversação. E às vezes com quem tem a mesma cultura, nascido no mesmo país, a gente não consegue conversar. É incrível. Exato. Muito nisso enquanto você está falando. É realmente uma grande lição que você está trazendo dessa experiência. E agora você vive no Porto e é aluna da Universidade do Porto na cadeira de Linguística. Conta um pouquinho dessa experiência, por favor. Sim. Então, o interesse pela linguística veio também daí desse interesse pela diversidade cultural, porque inclui a língua, a linguagem, né? Eu, quando comecei a ensinar português para estrangeiros e vi que gostei muito e finalmente me encontrei profissionalmente, faço algo com felicidade de estar fazendo. Eu pensei, eu quero me profissionalizar nesse caminho. É esse caminho que eu quero seguir profissionalmente. Então, eu quero me preparar melhor. Eu quero estudar mais para fazer esse trabalho ainda melhor. Fazer o melhor que eu possa dentro disso. Então, eu fui pesquisar cursos que pudessem me preparar para ser uma professora de língua estrangeira. E cheguei ao curso Ciências da Linguagem, por Linguística, da Universidade do Porto, que tem o ramo Português Língua Estrangeira. E depois pode-se fazer um mestrado dentro dessa área também, que é algo que me interessa muito. Então, fui para aí através disso. Perfeito. E como estou amando. Como é a tua relação com os professores? Eles perguntam a você coisas sobre como é falado no Brasil, como é determinada palavra, ou como é determinada inflexão? Tem alguma experiência assim para contar para a gente? Sim, sim. Eu tenho, inclusive, uma professora em específico que é a professora de análise gramatical. Então, ela está sempre perguntando aos alunos brasileiros como é falado isto no Brasil, ou quando ela sabe que é algum assunto específico de diferença muito forte entre o português europeu e o português brasileiro, ela já comenta, no Brasil é assim, não é? E aí dá o espaço para que nós, brasileiros, possamos falar sobre como é. E é muito interessante, eu me sinto muito incluída. Porque, a princípio, eu tinha receio de como seria estudar português em Portugal, porque existem muitas diferenças do português europeu para o português brasileiro. Eu tinha um certo receio de se eu ia me sentir muito deslocada, mas não, pelo contrário, eu estou me sentindo muito incluída dentro deste curso na universidade.
E isso é muito gratificante. Há outros brasileiros e brasileiras que participam da mesma turma que você? Sim, sim. Temos outros brasileiros, né? Na minha turma tem outros brasileiros, sim. Você comentou comigo que já tem 4 anos que você está fora do país. É isso mesmo? 4 anos? Sim. Você Tem sente quatro saudade do anos. Brasil? Sim, sim. Eu sinto saudade principalmente das pessoas da minha família, dos meus amigos que ficaram, mas também sinto saudade da comida, por exemplo, a comida brasileira, que até aqui em Portugal é mais fácil de eu encontrar comida brasileira, mas não é a mesma coisa do que comer no Brasil. Ainda tem alguns produtos que são mais difíceis de encontrar aqui. E sinto falta do povo brasileiro, sabe? Uma coisa interessante também é o quanto eu passei a me orgulhar do meu país depois que eu saí daí. Me orgulhar muito mais do que quando eu vivia aí. Claro que quando eu vivia eu já tinha orgulho de ser brasileira, mas depois que você sai é diferente, sabe? Quando você ouve uma música brasileira, quando alguém fala algo do Brasil, aparece uma imagem do Brasil e você fala, é minha terra, sabe? Você passa a sentir um orgulho das suas tradições, da sua cultura, de uma forma diferente quando você está fora, quando você vê de fora. Eu acho importante a gente ter esse afastamento para conseguir enxergar de fora Você aquilo, comentou que porque você tinha quando você está dentro a visão é diferente. Você comentou que você tinha uma perspectiva muito focada na experiência que você tinha de viver, de ter nascido na região sudeste do Brasil, mas que aí parece que ampliou a tua percepção sobre outros elementos culturais do país. Comenta isso para a gente, por favor. Sim, sim, isso é interessante, porque eu estava no Rio, do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Eu conhecia a região sudeste, mas, por exemplo, eu não costumava viajar para outras regiões do Brasil. Não conhecia o Nordeste, o Sul, tenho muita vontade ainda, ainda tenho esse plano. E outras regiões, o Centro-Oeste, todo o Brasil, na verdade. Mas aí depois que saí, então eu via assim, eu via de dentro do Rio, eu via viajar para fora, podia ser outras regiões do Brasil. Mas depois que eu saí do Brasil, eu vejo o país inteiro como meu, como minha terra, sabe? Então, eu sinto que o Nordeste é meu, o Sul é meu, o Centro-Oeste é meu. É o meu Brasil, é o meu país inteiro, sabe? E passei a ter um orgulho nacional, assim, ampliou realmente. O que antes era uma visão só do meu estado, virou o meu país Mas, mais forte dentro de mim. máximo essa noção de pertencimento incrível. Agora, eu queria perguntar a você, você sabe que a gente o tempo todo faz o jogo, né, ambíguo com a ideia do filme da sua vida, então você está contando algumas experiências, algumas histórias, mas tem um momento lá na pré-pauta que eu pergunto para as pessoas o seguinte: quem é o herói e quem é o vilão do filme da sua vida? Normalmente, até aqui, já são 52 episódios com esse, as pessoas dizem assim, não, o herói da minha vida é fulano, então eu mesmo sou o herói da minha vida, e o vilão eu não vou comentar, o vilão é não sei quem, o vilão é não sei o quê. Só que você respondeu para mim o seguinte: eu sou a heroína e a vilã do filme da minha vida. Eu não posso deixar de perguntar isso para você. Conta pra gente como é que é essa história de ser ao mesmo tempo a heroína e a vilã. É engraçado que para mim isso foi tão natural, essa resposta, tão automática, e eu achei que todo mundo respondesse isso. Eu achei assim, a maioria das pessoas deve dizer isso, que elas são o herói e o vilão. Mas pelo que você me disse, não é tão comum. E eu vejo assim, eu sou, sem dúvida, a heroína e a vilã. Porque
eu construo a minha realidade e, infelizmente, eu já me fiz muito mal durante a minha vida também, porque a minha mente, algumas construções, algumas ideologias, algumas coisas internas minhas me causaram mal. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, sofro de ansiedade. A minha ansiedade é uma grande vilã. Então, muitas vezes a minha mente é a minha vilã, porque ela cria realidades falsas e ela me engana. Às vezes a minha mente me engana. E então eu me vejo como minha vilã, mas eu tenho trabalhado muito para que a minha heroína seja forte, mais forte e vença a vilã ali. Que elas, na verdade, que elas façam as pazes ali e haja um equilíbrio. Não precisa a heroína matar a vilã, não, sabe? De repente elas podem só fazer um acordo de paz ali entre elas. Eu estou assim, impressionadíssimo com essa resposta. Eu até queria te fazer uma provocação, se você permitir. Eu queria te perguntar o seguinte: claro. Eu anotei aqui, alguém na Escócia, na Inglaterra ou na Holanda já viu a Carol brava? Porque aqui no Brasil ninguém nunca viu, eu não soube que teve. Eu acho que alguém já deve ter visto. Sim, eu acho não, com certeza alguém já me viu brava, mas realmente não é algo que aconteça muito frequentemente. Não. Eu acho que a minha luta maior é muito interna. Dentro de mim existe muito conflito, mas esse conflito não chega a sair, a exteriorizar. Então, às vezes as pessoas me veem por fora e dizem: você é tão tranquilinha. Mas dentro de mim tá tendo uma batalha. Mas acho que é assim com todo mundo, né? Todo mundo tem suas batalhas internas. Mas sim, mas por fora, normalmente, eu pareço calma. Não tenho muitos episódios de brava de estar com raiva, não. Como foi a tua preparação para morar fora do Brasil? Foi uma consequência natural de um projeto de vida? Como é que foi essa preparação, essa decisão de ir morar fora do Brasil? Tá. Eu sempre tive uma vontade de conhecer o fora. Seja lá onde fosse esse fora. Mas eu tive vontade de explorar novos horizontes. Então, sempre quis. E surgiu a oportunidade. Na época eu era casada, o meu ex-marido conseguiu um emprego em Portugal e surgiu a oportunidade de sair. E eu não pensei duas vezes. Eu falei, eu quero. É uma oportunidade de viver uma experiência diferente, de uma cultura diferente. Para mim, sempre que você falar, vamos viajar, eu vou dizer, vamos agora? Já estou pronta. E aconteceu. E depois que saí, deu vontade de sair mais e mais. No sentido de explorar cada vez mais. Entendi, ótimo. Claro que a gente está num contexto de pandemia, não é? A gente sabe que foi um momento em que as pessoas ficaram mais reclusas, mais isoladas, mas eu queria perguntar a você se você participa da vida cultural aí no Porto, ou se você frequenta teatros, cinemas, e como é esse movimento cultural, se você participa dele, como ele é? Você pode contar para a gente? Sim. Eu realmente, com a pandemia, tudo ficou mais complicado, todos nós sabemos disso. Participar de eventos ficou mais difícil. Mas, sim, aqui em Portugal eu frequento principalmente saraus poéticos. eu estou revivendo
aquela época do Pedra Pura, do Bom Dia Poesia, que a gente estava comentando no início da live. Aqui eu fico muito feliz que eu encontro eventos de poesia, mesmo agora está ainda um pouco mais restrito por conta da pandemia, mas já voltaram a acontecer esses eventos. E uma coisa interessante é que o Porto é muito artístico e muito poético também. Então, tem artistas de rua, muitos artistas de rua, e tem poetas na rua, pessoas declamando poesias na rua. É bonito, é agradável quando eu ando pela rua e ouço uma poesia de Fernando Pessoa no meio da rua. Ou eu leio em alguma parede, porque alguém escreveu uma poesia na parede. Tem várias paredes pelo Porto com poesias. É bom, eu sinto que o Porto é muito poético. E é isso, eu participo de eventos principalmente de poesia, mais do que teatro e cinema, que também gosto, mas frequento mais realmente saraus. Eu fiquei muito impressionado com o que você respondeu na pré-pauta, né? E tem um momento em que você fala de uma viagem de ônibus de 11 horas que você fez. Eu queria que você falasse sobre essa viagem que me pareceu assim, quase como uma cena de filme, né? Eu visualizei exatamente a imagem daquela personagem entrando no ônibus e todo o clima, até a música de fundo, eu imaginei pela maneira como você descreveu, né? Eu sei que em algum momento da pré-pauta você diz, eu também sempre fui muito dramática, então sempre fui muito ligada a essas questões assim do drama na vida das pessoas. Fala um pouquinho dessa viagem, por que essa viagem foi tão marcante entre as muitas que você já fez, a ponto de você mencionar esse momento específico, uma viagem de 11 horas de ônibus. Sim, foi muito importante esse momento, realmente um momento de filme. Foi um momento de filme, aquele assim, seria um momento muito marcante do filme da minha vida esse. Porque foi quando eu saí da Escócia. Como eu contei já para você aqui, eu tinha o plano de voltar para Portugal, mas as coisas mudaram. E aí eu resolvi ir para Londres. Mas eu não sabia como ia ser essa experiência. Era uma experiência totalmente nova para mim. E eu estava num país estranho, indo fazer algo novo, sem saber o que seria da minha vida. Não tinha grande noção, grande perspectiva do que seria. Foi um momento de muita coragem, quando eu decidi fazer essa viagem. Fiz de ônibus para economizar, porque de avião era mais caro, porque de avião seria mais rápido. Mas foi incrível a experiência, porque quando eu entrei no ônibus, eu me senti mesmo num filme. Eu entrei naquele ônibus, indo para um lugar novo, para uma experiência completamente nova, e eu não tinha a menor noção do que seria aquilo. Era um momento de fé, assim, vai na fé, sabe? E eu comecei a chorar. Quando eu entrei nesse ônibus, eu comecei a chorar. E eu lembro que um senhor viu que eu estava chorando e ele comentou alguma coisa. Eu não lembro exatamente quais foram as palavras que ele usou, mas ele comentou algo assim, tipo, vai dar tudo certo, sabe? Não se preocupa, vai dar certo. Ele comentou algo assim. E eu sorria, porque era um misto. Eu não chorava de tristeza. Era um misto de emoções tão grande, sabe? Era alegria, era orgulho de estar fazendo algo significativo, de estar tendo um passo de coragem, dando um passo de coragem. Era tudo ao mesmo tempo. Eram todas as emoções. E eu chorava e sorria, chorava e ria.
E foram 11 horas dentro daquele ônibus, realmente, de Aberdeen, que é no norte da Escócia, até Londres. E foram 11 horas de muita reflexão, de muitos pensamentos, de muitas emoções. Mas foi tão bonito, tão bonito. Foi um momento... Esse é um momento que eu poderia voltar para rever, para assistir novamente, se fosse o filme realmente, que eu pudesse voltar e assistir, eu voltaria nesse momento. Foi muito bonito. Eu estou comovido, né? Eu já fiquei comovido quando li, estou comovido agora com você contando. Se fosse um filme, uma cena de filme, eu acho que eu choraria junto, porque até o senhor que estava no ônibus, né, que nem, não te conhecia, ficou comovido, né, com a energia desse momento. Imagino o quão intenso deve ter sido esse momento realmente. E mesmo agora você contando, é muito comovente. É muito comovente. Eu posso contar Posso contar um detalhe desse momento, dessa viagem? Claro. É um detalhe assim, nem sei, mas foi engraçado. Eu sabia que que ia ser um momento difícil emocionalmente. Falei assim, vou levar vinho na minha garrafinha para relaxar durante a viagem. A garrafinha de água enchi de vinho para beber durante a viagem para relaxar. Uma garrafinha pequena, não chegava a ser uma garrafona, não. Uma garrafinha de 1,5 litro, assim, tá? Não, era pequena. Tô brincando. Era... Só que eu esqueci de um detalhe. A água. Eram 11 horas. Eu levei vinho, mas não levei água. Mas eu achei que o ônibus iria parar. Uma viagem tão longa, o ônibus ia parar, com certeza. E eu ia poder comprar uma água ou beber uma água em algum lugar. Mas não, a viagem era direta. Tinha banheiro dentro do ônibus e tal. O ônibus, ele parava só para as pessoas entrarem, mas ele não parava para te dar um tempo de você sair para esticar as pernas ou comprar uma água. E eu lembro que eu passei muita sede nessa viagem, porque eu esqueci de levar água. Foi uma coisa assim, um detalhe, mas que eu lembro. Eu senti tanta sede porque eu não pude comprar água. Foi engraçado, e agora eu aprendi a nunca mais levar somente vinho e esquecer água, porque o vinho dá sede, o vinho não mata a sede, ele dá mais sede. E eu lembro que entraram vários imigrantes, várias pessoas de diferentes culturas nesse ônibus também, e aí eu me sentia, né, às vezes, naquelas embarcações de refugiados, assim. Eu sentia que era uma experiência transformadora, de renovação, de recomeço. Bom, foi interessante. Fazendo um paralelo com o filme que você escolheu e do qual você falou no início da nossa conversa, o seu filme então deveria se chamar Beber, Rezar e Amar, porque você precisava beber água, mas tudo bem. Eu fico pensando... Exato. Trocadilho horrível. É um bom filme. É um bom filme, um nome para o meu filme. Sim, sim. Eu fico pensando o seguinte, você, com essa experiência de também ser uma escritora, uma poeta, alguém ligada à linguagem, é como se você estivesse escrevendo ou finalizando um capítulo no livro da tua vida, né? Claro que o filme da sua vida é o projeto, mas você, como essa experiência de escrever, fica muito, muito evidente para mim, assim, marcas como leitor ou como espectador, de que está fechando um ciclo ou fechando um capítulo para abrir um novo capítulo, uma nova perspectiva. Seria isso? Você se sentiu dessa maneira? Sim, com certeza. Esse seria o fechamento de um capítulo e o início de uma nova história. Certamente. Sensacional. Carol, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu gostaria de pedir para você dizer para a gente mais um poema antes de fechar, antes de fazer os agradecimentos a você, como você merece, como é praxe aqui também do projeto, mas eu estou com uma dúvida na minha cabeça aqui o tempo todo, pensando sobre isso. O teu pai e a tua mãe
são duas figuras maravilhosas, queridíssimos, são humanos, são gentis, são educados com todo mundo. E eu fico pensando nessa distância que você está vivendo essas aventuras todas. De vez em quando vem a voz da tua mãe, do teu pai na tua cabeça, você lembra de alguma frase, de algum conselho, de alguma coisa que eles tenham te dito ao longo da tua vida? Você está fazendo alguma coisa, de repente vem a voz da tua mãe ou a voz do teu pai? Tem essa frase, tem esse momento ou não? É tranquilo? Como é que é isso? Conta pra mim. Ai, falar dos meus pais mexe comigo, você sabe, tem 3 anos, né? 3 anos que eu não vejo meus pais, que eu não vejo meus pais. Então eu sinto muita saudade, a gente se fala sempre. Eles estão aqui me assistindo. A gente se fala sempre por vídeo, por mensagem, mas a saudade está grande. A pandemia atrapalhou ainda mais nossos planos de reencontro. Mas agora em fevereiro a gente deve se reencontrar. Eu estou muito ansiosa com isso. Mas enfim, claro, com certeza a voz deles vem, a imagem deles vem muitas vezes. E momentos de dificuldade, sinto falta do abraço deles. Mas você queria o quê? Uma frase específica? Que eu Tem dissesse alguma uma frase frase assim? específica deles? Meu pai sempre fala isso, então minha mãe sempre fala isso. Eles sempre me dão muito apoio. Muito apoio. E a minha mãe é sempre mais no sentido do se cuida, come bem, se alimenta, dorme, aquelas coisas de mãe mesmo. Come direito, dorme cedo, não fica sem dormir, não vai dormir tarde. São aquelas coisas mesmo de cuidado de mãe. Lembro uma coisa também da minha mãe, quando ela falava, adulto tem que cuidar de si. Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Eu tenho que tomar o remédio se eu estiver doente, porque eu não tenho a minha mãe mais aqui para me forçar a tomar um remédio. Muitas vezes eu lembro dela falando isso quando eu tô doente e tenho que tomar o remédio e não posso esperar que ela vai trazer para mim, porque agora é a minha vez de dizer eu tenho que cuidar de mim. Então eu lembro dela nesse sentido do cuide de si mesma. E me cuido pensando nisso. E meu pai também, também sempre apoiando, e meu pai é mais... Como eu vou explicar? Mais liberal e diferente. Liberal em certos aspectos. No sentido de você não precisa seguir a regra dos outros, a regra da sociedade. Você vai fazer as suas próprias regras, você vai fazer do seu jeito, você vai fazer o seu caminho. Isso eu acho importante, quando ele me dava presente de Natal, no início de dezembro, porque ele falava, por que tem que ser no dia 24 ou 25? Não precisa não. Você escolhe o dia do seu Natal. O nosso Natal é quando a gente quer. Então tá aqui, Feliz Natal. E ainda era dia 1º de dezembro. E eu ficava super feliz com aquilo. Então eu lembro dele nesses momentos eu vou fazer o meu caminho. Eu não tenho que seguir exatamente o caminho dos outros. Então eu lembro da voz dele nesse sentido. Siga o seu caminho, sabe? Faça as suas regras. Claro que sempre respeitando o outro, claro. Mas, sabe, aquela coisa de não se prender aos padrões impostos pela sociedade. Além de serem justamente conselhos absolutamente amorosos, né, e eficientes, é bom que eu deixe registrado aqui que você faz exatamente a mesma inflexão que a sua mãe faz quando fala e faz a mesma inflexão do teu pai quando fala. Quando você contou aí que você pegou a fala,
igualzinho eu me lembro do teu pai, igualzinho eu me lembro da tua mãe. Não tem diferença. Eles igualzinho. O mesmo estilo, Interessante. a mesma expressão, uma beleza. Isso é amor mesmo. Que coisa Sim. bonita. Carol, a gente está chegando, é incrível. Então, mais uma vez, estou falando deles aqui, eles estão acompanhando a gente. São dois queridos, Fernando Teixeira e Marion, estão acompanhando. Um beijo para vocês, são dois muito amigos nossos e, assim, muito carinhosos, sempre me incentivaram, sempre me apoiaram também. É muito bom tê-los como meus amigos, né, e pais, né, dessa maravilha de pessoa, dessa cidadã do mundo que é a Carol. Carol, você pode dizer mais um poema para a gente antes da gente fechar? Sim, eu também quero mandar um beijão para os meus pais, mas vou falar o poema. Ahn, deixa eu abrir aqui. Tá, então eu vou falar agora A Inadequada. Você sabe, né, Erivelta, qual é esse poema? Sei, agora. Você lembra? Esse poema foi escrito há o quê? 2 anos atrás, acho que uns 2 anos atrás. E muitas pessoas já vieram me falar que se sentiram identificadas e que esse poema falou muito para elas. E muitas pessoas já vieram falar comigo sobre esse poema, então eu vou escolhê-lo para esse momento final. Pode ser? Vai ser um prazer ouvir. Então tá, vamos. Deixa eu só. Pronto, tá aqui. Existia uma menina que a nada se adaptava. Desde pequenina, ela destoava. Ser sempre diferente muitas vezes a chateava. Para parecer com toda a gente, de tudo experimentava. Desde capa de adulto a sapato de criança. Desde o livro mais culto a discursos de esperança. Tudo era para ela uma oportunidade de tentar. Vivia de sentinela, à espera de achar um lar. Mas nada a completava, e quanto mais procurava, mais confusa ficava. Quem sou eu? Questionava. Sabia que era forte, mas parecia tão frágil. Na calma tinha mais sorte, mas ela queria ser ágil, porque o mundo lhe dizia que era preciso correr, e que na vida só vencia quem na pressa tinha poder. Há que se adaptar à pressão e se adequar ao padrão. Há que aceitar a convenção e nem pense em dizer não. Ela não entendia o porquê, mas a maioria aceitava. Então fazer o quê? Assim que o mundo funcionava. E com esse pensamento, mais uma vez ela arriscava. Engolia o descontentamento e a guerra se alistava. Era o certo a fazer, o mundo lhe afirmava. E mesmo sem compreender, ela se entregava. Um dia, ao regressar de mais uma luta indesejada, com lágrimas a rolar e a alma toda quebrada, ela olhou para as feridas recém-magoadas e para as cicatrizes adquiridas nas batalhas passadas e resolveu dar um basta e abandonar a arena. Tanta energia havia sido gasta em algo que não valia a pena. A menina resolveu aceitar que não poderia se adaptar e que não ser igual não era assim tão mal. Agora ela podia escolher o seu próprio caminho e passou a entender que ela era seu próprio ninho. Assim ganhou a liberdade de voar quando bem quer e a possibilidade de saber quem ela é. Dizem que atualmente já não se sente envergonhada em responder prontamente quando é questionada, afirmando sempre contente: eu sou a inadequada. Aplaudindo muito você aqui, estou encantado. Eu li esse poema, aí escrevi para você, falei, olha, esse poema é maravilhoso, deixa eu publicar no blog e tal. Aí você ficou assim, aí me mandou o poema, e depois, quando eu editei o livro Malditos Poetas Malditos, eu refiz o convite para que você fosse uma das poetas convidadas, e esse poema está lá na página 21 do Malditos Poetas Malditos, e é lindíssimo. Que coisa maravilhosa te ouvir, Carol. Eu fico pensando, né? Desde o livro, né, Se Eu Pudesse Mudar o Mundo,
a como você mudou o mundo de tanta gente, como você construiu um caminho de garra, de luta, de vitória. Eu estou muito orgulhoso, muito feliz por você, pela pessoa que você é, pelas contribuições que você tem dado com a sua trajetória, com a sua ética, com o seu amor às pessoas, para que o mundo seja realmente um mundo melhor. Você tem mudado. Eu só tenho a agradecer a você por esse momento, né, que você tenha topado participar do projeto. Eu sei que não é fácil, né, você abrir um espaço na sua agenda para vir conversar, e aí já é tarde, e você está aqui conversando comigo, com as pessoas que estão acompanhando a gente. Tenho muito a agradecer a você, parabenizar, dizer como eu estou orgulhoso por esse momento. A gente está fechando a temporada desse projeto, né, a primeira temporada. Agora só falta um episódio para o encerramento, né? Aliás, até aproveito para convidar você, as pessoas que estão acompanhando a gente, na próxima terça-feira eu vou conversar com a historiadora, professora, pesquisadora Márcia Vasconcelos. Será o episódio final da temporada. A Márcia vai falar comigo sobre o filme Central do Brasil. Então, aproveito para ótimo filme. Você falou tanto desse amor ao Brasil, desse Brasil que você vê com uma perspectiva tão amorosa, tão carinhosa, e a Márcia vai trazer a leitura que ela fez desse filme que é tão importante para o cinema brasileiro. Claro que a gente vai falar de história, de literatura, da trajetória dessa convidada, fechando então essa primeira temporada do projeto, que deve voltar em março ou abril de 2022, com novos convidados, novos convidados e novas convidadas, enfim. Então eu estou muito feliz por esse momento, Carol, por você estar fazendo parte desse projeto. Falar mais uma vez da minha alegria, da minha admiração, do meu orgulho pela pessoa que você é, a pessoa que você tem construído ao longo da sua trajetória, uma estudante de arquitetura, agora uma estudante de linguística, uma cidadã do mundo, né, que as pessoas admiram, que as pessoas respeitam, né, que ama a literatura, que ama as artes, tem tanto carinho pela sua família. Eu estou muito feliz por você, muito satisfeito de poder estar contando com você no projeto, de ver essa trajetória tão bonita. Abro então espaço para você, para suas considerações finais, cheio de agradecimento, com o coração cheio de gratidão por esse momento que você está proporcionando para mim e para as pessoas que estão acompanhando o projeto, o filme da sua vida. Que momento emocionante. Muito obrigado. Sou eu que agradeço, Erivelto. Eu agradeço imensamente por todo o seu apoio, não só por essa oportunidade de participar desse projeto, mas por todas as oportunidades que você já me deu durante toda a minha vida. Sem dúvida, você faz parte do filme da minha vida de uma maneira muito positiva, muito. Eu lembro, desde a minha infância poética, eu lembro de você com muito carinho, muita admiração pelo seu trabalho. E não tenho como agradecer tudo isso, todo esse apoio. Agradeço as pessoas que assistiram aqui e as que ainda vão assistir também, porque vai ficar gravada, não vai? Isso. A live. E estou muito, muito contente mesmo, muito, muito feliz. Posso mandar beijo? Claro. É agora? Quero mandar beijo para os meus pais, e não só para eles, mas para toda a minha família, que eu estou morrendo de saudade. Todas as pessoas, os meus amigos do Brasil, tanta gente querida, tanta gente que eu sinto falta, que eu sinto saudade. Eu quero abraçar todas essas pessoas ainda da minha vida. Espero que seja em breve, que eu possa voltar a estar com todos. Então, um beijo para todos meus amigos, família, todas as pessoas no Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro. É uma pena que muitos dos meus amigos não falam português ainda, então não vão entender aqui, mas tudo bem. Mas para todas as pessoas, um beijo. Muito obrigado, Carol. Realmente é a questão da linguagem, mas o afeto, o amor, o respeito
que você tem por essas pessoas é uma linguagem universal, elas sabem desse carinho. Muito obrigado a você, parabéns pela sua trajetória, boa noite às pessoas que estão nos acompanhando, muito obrigado aos convidados e convidadas que já passaram aqui pelo projeto, e a gente se vê em breve com saúde e com serenidade na nossa vida e com muitas realizações. Beijo para você, Carol, até breve. Até breve, em algum lugar do mundo. Isso. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Boa Tchau, noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.